Bom, vamos lá, gente. É muito gratificante estar aqui com vocês, falando um pouquinho de diversidade, inclusão e puxando para a nossa área de produto, né? Quem constrói aí soluções e aplicações, o que diversidade e inclusão tem a ver com o nosso job to be done. Então, vamos lá. Bom, essa sou eu. Eu sou a Fátima Frazão, vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele morena, tenho cabelos castanhos e olhos escuros. Estou vestindo hoje um vestido preto, estou com um colar aqui de contas vermelhas e estou bem nervosa e bem feliz aqui com vocês. Meus pronomes são ela e dela. Bom, eu também sou brasileira, paulistana, talvez vocês notem assim pelo sotaque. Eu sou filha da dona Lourdes, do seu Cídio, irmã do Fábio, namorada da Dé, e humana do Jorge, um vira-lata caramelo, e da Elke, maravilha, que é uma gata cinza. Eu também sou membro da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQ+, que é uma rede que promove o networking e a inclusão e capacitação de mulheres lésbicas, bissexuais, trans, queer e demais identidades. Também sou recém-associada da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Me associei há pouco tempo e, ao longo do ano, no 2023, espero aí estar apoiando e realizando algumas atividades ao longo do ano. E, bom, essas informações aqui a gente consegue ver melhor no LinkedIn, né? Eu sou designer há 15 anos, há mais de 15 anos aí, e há pouco mais, quase 5 anos, eu migrei para a área de produto, para a área de UX, né? Comecei aí minha carreira como consultora de UX e hoje atuo como Product e Service Designer. Já passei por algumas empresas, consultorias, e aqui eu vou dar minha contribuição também sobre produto. Bom, para começo de papo, da onde vem essa história aí, né, de diversidade, inclusão? Por que ela tem a ver também aí com a área de produtos, né? Não tão há muito tempo, né? Lá para os meados da década de 60, 70, a gente começa a ter ali o posicionamento da sociedade, de movimentos sociais, políticos, requerindo várias demandas que não têm sido muito bem equalizadas, né? Ou equilibradas. Então, a gente tem ali a participação de movimentos sociais, do feminismo, de lutas raciais, e boa parte disso diz respeito a grupos subrepresentados, a grupos minorizados. Isso vai acompanhando ao longo de todas essas décadas, né? E também outras questões, né, que, tal qual a questão mesmo de equalidade de salarial e até mesmo de sustentabilidade, e entre outros. E tudo bem. Tudo isso vem trazendo aí o comportamento das pessoas, dos usuários, das pessoas beneficiárias, e a gente, enquanto pessoas de produto, e daí eu gosto de falar pessoas de produto, então você pode se identificar como a pessoa que é product design, é a pessoa que desenvolvedora, é a pessoa de negócios, é a pessoa PM, PO, stakeholder, enfim. A gente começa ali quando a gente tem ali a gente nota a necessidade para ser criada um produto, a gente começa um desafio. E até mesmo quando a gente vem aqui para o TDC, a proposta dessa edição, né, é justamente qual que é o nosso papel na construção da manhã.
e isso também diz respeito à construção dos nossos produtos. E quando a gente fala de solução, né, a gente tem várias ideias, inúmeras, né, para fazer essa construção, e esse trabalho não é único, né? Ele é composto ali por várias pessoas de um time, diferentes visões, diferentes argumentos e percepções diante ali de uma necessidade das pessoas usuárias. E daí a gente vai ter uma lista, né, gigantesca de logs, né, de pedidos ali para melhoria de uma feature na ferramenta, né, e suas melhorias contínuas. E daí a gente tem ali um backlog, né, disso, né? Como é que a gente categoriza? Então a gente vai categorizando muitas vezes por funcionalidade e algumas necessidades. E no meu ponto de vista, enquanto product, eu acredito que trazer as necessidades têm que estar muito atreladas às funcionalidades. Não dá para a gente só trabalhar ali o argumento de uma ferramenta por si só, né? A gente tem que ir um pouquinho além. Até porque, se a gente olha para dentro das necessidades, a gente começa a entregar mais valor para produtos. E daí, cá estamos, enquanto pessoa de produto. Então, a gente mirou ali o roadmap e partiu o sprint. Bora resolver as coisas, bora conseguir ali começar a desenvolver as nossas atividades, né? Mas talvez não seja tão simples assim, porque aqui está faltando uma coisa. Uma coisa não. O que está faltando? A pessoa consumidora, a pessoa beneficiária, a pessoa usuária ou o consumer lover. Independente ali dessa identidade que a gente dá ali para o usuário, em determinado momento da jornada, ou até mesmo da área, os produtos, os serviços, as soluções, aplicações, enfim, a gente tem muitos sinônimos para isso, são criados para pessoas. E por que essa ênfase? Porque muitas vezes a gente está muito focado em tecnologia, que é super importante, mas a essência dela vai para pessoas. E não só para pessoas, mas a gente também faz isso. Então, feito também por pessoas. E até pouco tempo, acho que foi logo agora no começo de novembro de 2022, a gente bateu aí a casa de 8 bilhões de habitantes, sendo que boa parte dessa população já é ali idosa. Bom, acho que tem pessoa consumidora, usuário pra caramba, né? E como é que a gente começa a olhar para isso? O futuro não está tão distante, né? O futuro é agora. Então, a gente precisa, de fato, compreender, ler, escutar, notar, estudar esse usuário, e esse papel ele é integral de todo o time de produto. Cada pessoa ali que compõe um time de produto tem ali suas especificidades, né? Mas hoje, as pessoas de produto precisam ter uma visão um pouco mais abrangente, não só ali para a sua parte técnica, por assim dizer, né? A gente precisa realmente ter uma visão global da necessidade e de quem precisa ter essa necessidade atendida, que é o usuário. E, beleza, né? E as pessoas do time de produto? Muitas vezes, a gente vem num mercado onde os times são muito homogêneos, né? Então, tem ali um time de desenvolvimento, tem um time de negócios que tem a mesma formação, tem pontos de vista muito parecidos, tem ali tipo, uma vivência e comportamentos que são homogêneos, né? Então, isso faz com que, muitas vezes, esse produto seja criado de uma forma enviesada. E daí, o que a gente precisa hoje para um produto, de fato, conseguir ter ali até mesmo uma escalonagem de forma mais diversa, né?
A gente precisa também de pessoas que formem times com perspectivas e experiências e habilidades distintas, que abram espaço para soluções que vão além da solução esperada, talvez até mesmo do óbvio, mas que, de fato, vão conseguir agregar valor àquela solução. E quando a gente fala disso, a gente está falando diretamente de diversidade e inclusão. Esse tema, ele não abrange só a área de RH, né? Diversidade e inclusão faz parte de um todo dentro de uma empresa, dentro de um produto. E daí vocês podem perguntar, tá, mas então a gente vai ter que ficar falando de diversidade e inclusão todo momento. Será mesmo que isso está atrelado a produtos ou serviços? Bom, exemplo a gente tem de monte. E eu trouxe aqui alguns que mostram que algumas soluções poderiam ter sido, ou são, já um pouco mais visionárias no sentido de inovação, porque eles olham para diversidade e inclusão. Recentemente, até no final de semana passado, a gente teve uma notícia aí de uma influenciadora que acusou a companhia aérea de gordofobia, né? E esse problema, né, talvez poderia ter sido solucionado, não talvez com a parte mais, né, da engenharia de avião e tudo mais, porque isso custa caro. Se a gente for pensar no negócio, se a gente for pensar dessa forma, isso é muito caro e também leva muito tempo. Mas uma solução simples era justamente pensar nesse produto como ele é apresentado, como ele é vendido. Levar instruções para esse usuário, de acordo com as suas características, né, ali numa plataforma. Então, teria como a gente solucionar esse problema se a gente tivesse essa percepção de quem são os possíveis usuários desse serviço. Aqui também tem uma outra matéria falando sobre empreendedores que venceram o racismo estrutural e realizaram o sonho ao abrir o próprio negócio. Isso acontece muitas vezes porque pessoas empreendedoras, que no caso dessa matéria que são apresentadas, são pessoas de pele não branca, são pessoas negras, são pessoas pardas. E muitas vezes, para que elas consigam ali, consigam dar seus primeiros passos para ser empreendedoras, a jornada é muito mais difícil, né? Eu, enquanto também pessoa branca, que tem privilégios, sei que nessa jornada, às vezes eu posso estar um pouco mais à frente do que outros pares, do que outros colegas e de outras pessoas que são pretas, que têm outras realidades. E muitas vezes, quando a gente fala desse tipo de situação, até mesmo quando esse possível empreendedora vai ali pedir um empréstimo ou vai ter ali o contato com pessoas que vão oferecer crédito ou apoio, né, para que o negócio dele, o sonho dela possa ser materializado, né, eles sempre ficam com muito mais receios, tem muito mais barreiras, né? Então, esse tipo de solução também poderia ser revista com um olhar ou com, no caso, esse requisito de diversidade e inclusão. Aqui uma outra matéria que fala sobre transfobia, né? Uma aluna foi vítima de transfobia por ter a matrícula negada. Essa aluna, se não me engano, de Anápolis, em Goiás, ela foi realizar ali um cadastro na academia, se matricular, e ela não pôde fazer isso. Ela levou certidão de nascimento, todos os seus documentos, e houve uma barreira chamada transfobia, né? E nesse caso, se a gente fosse pensar ali numa possível solução, né, como é que a gente tem construído os cadastros? A gente coloca ali o nome social dessa pessoa, que está no processo de retificação de nome, né? A gente, enquanto pessoa que desenvolve produto, tem que começar a olhar essas características, essas possibilidades, para fazer com que o nosso produto, solução, tenha muito mais fluência, muito mais aderência ali para o usuário,
até mesmo para que ele tenha pertencimento desse produto que ele vai fazer a aquisição. Aqui também a gente tem um caso que aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Valinhos, bem ali no começo da pandemia, se não me engano, 2020. O entregador ele sofreu ofensas racistas e classistas dentro de um condomínio. Um morador acabou agredindo verbalmente esse entregador, falando sobre a pele dele, questionando a pele dele, questionando também as possibilidades dele ganhar mais ou menos, né? E isso envolve o classismo. E como é que a gente ampara essa pessoa que está prestando o serviço? Como é que a gente dá esse suporte para essa pessoa que está oferecendo esse serviço, né? A gente, enquanto produto, plataforma, solução, qual que é o respaldo que ela tem, né? Essa pergunta é constante, né? Porque os nossos níveis de usuários são diversos. Não é só da pessoa que está ali fazendo a aquisição de um produto ou de um serviço, mas também dos usuários que acabam fazendo dessa plataforma um meio de trabalho, um meio de oferecer seu serviço, prestar um serviço. Aqui a gente também tem um outro exemplo do Emerson Damasceno, que aponta o capacitismo estrutural. E ele diz, é uma lógica burra e até economicamente, pois afasta milhões de brasileiros. Aqui ele faz um relato sobre os festivais e shows que não têm acessibilidade para pessoas com deficiência, com baixa mobilidade, e isso faz com que essas pessoas deixem de consumir esse tipo de produto, esse tipo de serviço, e deixa cada vez mais inacessível, né? Então, como é que a gente pode pensar em solução para isso, né? Qual é o número de pessoas que têm algum tipo de deficiência, que precisa de apoio, que precisa de uma estrutura ali para dentro de um festival, tanto que a gente possa apresentar muito antes do evento em si. E também pode estar apresentando isso enquanto orientações ali na aquisição, na compra da plataforma, e informar esse usuário. E aqui também houve um caso, né, de uma hamburgueria onde o cliente, via WhatsApp, informa ali para o gerente que não gostaria que o pedido dele fosse feito por uma funcionária, porque ela é lésbica e negra. E daí ele ainda diz, na conversa do WhatsApp, você tem que entender o meu ponto de vista. Eu não sei qual é o ponto de vista. Na verdade, eu, enquanto mulher lésbica, só posso dizer que falta muita visão para esse tipo de pessoa. E aqui também a gente vê como uma empresa, como ali um serviço pode deixar ali as condições necessárias para que o seu time e as pessoas que também ali produzem tenham ali amparo para que esse tipo de situação não aconteça. Bom, aqui a gente tem um monte de problema, né? E acho que solução, todo mundo consegue pensar um pouco nisso. E a gente também consegue pensar nessas possibilidades se a gente também tiver um time diverso. Não só nas suas capacidades técnicas, né? Mas também na questão mesmo de diversidade e inclusão, aonde não seja um time tão hegemônico, né? E aqui, como é que a gente tira, né, essa diversidade e inclusão? Aqui talvez seja o nosso como. Então, aqui são algumas dicas e alguns planos de ações de pequenas e até maiores ações e possivelmente escaláveis para dentro de um time. Dentre elas, que a gente tem aqui, um plano de ação inteligente e tomar atitude, dar um primeiro passo. Independente ali do rótulo que você tenha, da identidade que você tenha dentro do seu time, PO, PM,
PD, devs, enfim. Então, o que a gente pode fazer? Apresentar, enquanto time, né, as pessoas que têm ali o conhecimento sobre os resultados de processos de pesquisa com o usuário. Abrir isso para o time, né? Não só levar o resultado final, o número final desses usuários, mas falar um pouco desse comportamento desses usuários, para que o time todo tenha uma percepção um pouco maior e também questione um pouco mais sobre esses usuários, se aproxime mais e perceba também diversidade e inclusão sobre eles. Analisar e mapear dados de produto. Aqui está de uma forma bem genérica e parece óbvia, mas quando a gente analisa esses dados de produto, a gente tem ali talvez um time de data e tudo mais, a gente tem muitos dados né, quantitativos, mas a gente também pode ter um olhar mais global e perceber algumas outras nuances que podem impactar esses dados, esses números, né? Ter rodadas de universo de produtos. O que seriam essas rodadas de universo de produtos? São os temas e subtemas que estão na mesma órbita de produtos e serviços. Então, até pegando alguns exemplos das matérias que eu apresentei, como anda, tipo, no caso da primeira matéria, sobre gordofobia, né? Quais são os temas que envolvem aquele produto? Né? Sim, então, a gente está pensando em uma plataforma que tenha mais esclarecimento, mais orientações de como é que é a compra de um espaço dentro de uma aeronave, né? Características, deixar isso mais evidente. Quais são esses outros temas que poderiam estar nessa mesma órbita? E conversar com o time e trazer isso, né? Também dar mais pertencimento para esses assuntos mais globais. Tem o incentivo e participação em grupos de afinidades da empresa. Algumas empresas hoje têm grupos de afinidades, né, que alguns chamam de BRD, ERD, e esses grupos, eles também podem colaborar ali para o conhecimento e capacitação do time. Então, muitas vezes, a liderança poderia estar ali contatando, ou pessoas mesmo do time, né, pedirem um apoio para terem algum conhecimento mais específico, ou sobre grupos de afinidade de LGBTs, de pessoas negras, de mulheres, enfim, diversos grupos que podem existir na empresa. Ah, mas, Fá, eu não trabalho numa empresa que tem essa estrutura, né, que tenha grupos de afinidade, né? Então, como é que eu poderia fazer isso? Talvez levar conteúdos e algumas referências desses grupos externos, enfim, a gente tem uma infinidade aí hoje de conteúdos sobre diversidade e inclusão que a gente pode apresentar ali em algum momento para o time. Lideranças alinhadas com os objetivos de diversidade e inclusão. O papel de uma pessoa líder que encabeça ali, né, o time é essencial nesse processo de diversidade e inclusão, de ter uma percepção ali mais de gestão e estar muito próximo também ali dos objetivos e valores da empresa, como todas as pessoas, mas também muito focado nisso. Se a gente quer ter um produto inovador, se a gente precisa realmente ter um outro olhar, eu tenho que olhar para dentro do meu time e perceber se existe essa diversidade. E se eu não tenho essa capacitação suficiente ou essa percepção, ter contato ali com um time de RH, com um time de pessoas que pode apoiar esse tipo de decisão numa contratação, ou até mesmo um mapa, né, de temperatura ali do clima em relação a esse grande tema. Os treinamentos e workshops de diversidade e inclusão, muitas vezes em algumas empresas, a gente tem uma agenda ali, ou um mês, ou um momento, que a gente fala especificamente desse tema de diversidade e inclusão, mas ele parece não ser obrigatório, parece ser opcional. E muitas vezes quem comparece nessas agendas são justamente as pessoas que fazem parte de um grupo subrepresentado de alguma minoria. E talvez essas falas e essas agendas
não sejam só para elas, né, para se empoderarem e também ter mais conhecimento, mas também para pessoas que não fazem parte desses grupos, né, que são pessoas que têm mais privilégio, de acordo ali com suas características e vivências, e talvez seja interessante as pessoas que estejam em lideranças terem um pouco, incentivarem mais essas pessoas a conhecerem, se aproximarem através dessas ações. E os programas de inclusão de grupos subrepresentados. A gente tem ali, hoje a gente tem um momento, principalmente na nossa área de tecnologia, onde temos diversos programas para inclusão de mulheres em tecnologia, de pessoas pretas, de LGBTs e tudo mais. E pessoas com acima de 40 anos, né? Então, esses programas são super importantes e são essenciais ali para a formação de novos times, de times que precisam ali de pessoas que tenham ali características e partes de grupos subrepresentados. Então, assim, o como está aqui, né? Então, essa é uma das formas que a gente pode começar a tirar a diversidade e inclusão do backlog de produto. E coisas muito importantes aqui que não devem estar no nosso backlog e da vida. O racismo, o machismo, o capacitismo, a LGBT-fobia, xenofobia, o etarismo, intolerância religiosa, classismo, desrespeito, os preconceitos e todos os viéses que a gente pode ter. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se temos perguntas aqui. E estou à disposição. Vocês podem me encontrar nas redes, principalmente no LinkedIn. E espero que o futuro, né, não seja tão adiante, seja logo amanhã, e a gente comece a dar esses primeiros passos.